Na prática, quais conselhos você daria, ou talvez se você puder compartilhar um pouco da sua experiência, como é que você fez, na prática, para se tornar um bom comunicador? A comunicação é como se fosse um músculo. Se você treina, ele cresce, ele desenvolve, ele fica mais forte. Existem algumas técnicas de comunicação, mas nenhuma técnica é melhor do que você começar. Começar a falar, começar a dar a sua opinião. Tem pessoas que têm vergonha de atender uma ligação, de mandar um áudio. Tem pessoas que têm vergonha de pedir uma informação no mercado. E como que você vai treinar a sua comunicação? Se expondo, falando com as pessoas, pedindo informação, levantando a mão para falar em qualquer oportunidade que você tiver. Eu sempre achei que eu falava muito bem. E aí eu tive uma matéria na escola que eu tive que fazer uma apresentação gravada. E essa apresentação, a professora depois fala assim, que nota você se dá? Aí eu falei 10, fui muito bem nessa apresentação. Ela falou, tá bom, assiste o vídeo da apresentação e você vai se reavaliar. E aí eu assisti a minha apresentação, eu falava tão rápido, mas tão rápido, que parecia que eu tava tão ansioso que eu tava querendo terminar ali o mais rápido possível. E aí depois daquele dia eu falei, eu sempre vou gravar quando eu estiver falando qualquer coisa pra depois eu assistir. E teve uma história até muito bacana. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu era vendedor júnior, eu era do comercial, só que eu tava numa mesa com um diretor, com um gerente, com toda a diretoria ali, e era uma dinâmica em equipe que eram 6 pessoas por mesa. E uma das pessoas tinha que apresentar o projeto que o grupo falava. Em todas as oportunidades eu levantava a mão. Todas, mesmo tendo diretor, coordenador, gerente, pessoas muito mais importantes que eu. O pessoal gostava muito que eu levantava a mão, porque mesmo ele sabendo que poderia não ser a melhor apresentação, que eu tava me arriscando. E detalhe, você vai se arriscar, você vai se expor. Só que quando eu chegava lá e fazia uma boa apresentação, eles sabiam que eu tinha me superado. É a mesma coisa de quando o time pequeno vai jogar contra o time grande, que você começa a torcer pro time pequeno. Ok, sim. Então, as pessoas começavam a torcer por mim e preparar cada vez mais. Aí entra o networking. Um vai me dando um toque, ó, fala um pouquinho mais devagar. Aí o outro, ó, quando você for no final, fala um pouquinho mais com entonação. Aí o outro, ó, quando você quiser demonstrar alguma coisa, você respira, porque a pessoa que tá te ouvindo, ela já tá lá te ouvindo. Você não precisa correr. Ela tá lá parada pra te escutar. Então, o networking te dá informações. E aí as pessoas iam falando comigo. Na última apresentação, na mais importante, eu simplesmente travei. Deu um branco. Tudo se apagou na minha mente. Eu falei, e agora? Porque geralmente eu sou o cara que eu sou desenrolado. Você me faz qualquer pergunta, eu dou um jeito de ter uma resposta. Ok. Esse dia, todas as informações sumiram com mais de 300 pessoas da empresa inteira, com o presidente, com todo mundo na minha cabeça. Eu simplesmente parei, deixei o cartaz de lado que eu tava lendo e comecei a falar da minha cabeça. Foi a única apresentação que quando eu terminei tava todo mundo de pé me aplaudindo. Por quê? Porque foi uma apresentação boa? Não, foi pela superação. Foi porque eu enfrentei os meus medos. Eu fui lá e fiz. Eu era o mais novo a estar fazendo aquilo, mas eu fiz. E as pessoas se apegaram a isso, falaram, cara, que legal que você fez. Um mês depois, eu fui promovido.